Olá, o meu nome é Luz, eu sou aluna de Letras Espanhol na UFSC e hoje a gente vai falar sobre o jornalista, escritor e tradutor Éric Nepomuceno. Nepomuceno traduziu para o português alguns gigantes da literatura hispânica, como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Juan Rulfo e muitos mais. Éric Nepomuceno tem uma vasta bibliografia como tradutor e também como autor. Durante o isolamento provocado pela pandemia, Éric e seu filho, o cineasta Felipe Nepomuceno, criaram o programa Leituras na Quarentena, onde Éric apresenta 40 livros de autores e autoras para enfrentar os tempos de isolamento. Olá, nesses dias de isolamento social, como se diz aqui em Petrópolis, eu tenho aproveitado para trabalhar, para escrever e para ler. E eu, dia desses, apanhei um livrinho que eu queria recomendar a vocês. É uma novela, um romance curto, escrito por um mestre de mestres chamado Ernest Hemingway. E o livro se chama O Velho e o Mar. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez esse livro, eu devia ter 15, 16 anos. Foi um presente que meu pai me fez. Eu devorei esse livro, eu não conseguia pensar em outra coisa. E devo confessar a vocês que naquele momento eu descobri o que ia ser da minha vida, a palavra escrita. É um livro de uma beleza esplendorosa e com um detalhe. São frases curtas, secas, de uma delicadeza, de um carinho, de um afeto à vida. Hemingway foi um grande mestre, eu repito. E de tudo o que ele escreveu, eu continuo, eu não vou dizer o melhor, mas o que mais me emociona, até hoje, passados mais de 50 anos, é esse livrinho chamado O Velho e o Mar. Você é jornalista, escritor e se denomina um escritor que traduz. Como você começou na tradução e por que desse nome? É uma forma de deixar claro que não sou tradutor profissional. Entendo que meu ofício é escrever, e pratico esse ofício em 3 vertentes: escrevendo ficção, não ficção e traduzindo. Só traduzo o que quero. Aceitei pouquíssimas encomendas na vida. 4, no máximo 5 livros, e sempre de autores que de alguma forma me instigam. E trabalho do meu jeito, ignorando todas as regras determinadas para traduzir. Comecei por acaso, por razões afetivas. Em 1973, fui-me embora do Brasil para Buenos Aires. Comecei a conhecer escritores e me fazer amigo de vários deles, num tempo em que não havia internet nem nada parecido, e havia muitas publicações literárias no Brasil. Traduzir e publicar aqui meus novos amigos de lá para que meus amigos brasileiros conhecessem era uma forma de apresentá-los. Um novo amigo para um antigo amigo. Por isso digo sempre que comecei a traduzir por afeto, e assim continuo até hoje, passados 45 anos e dezenas de livros. Para você, o que é ser um tradutor? É passar para o meu idioma o que o autor escreveu no idioma dele. Um triângulo conjugal, onde os 3 lados merecem fidelidade absoluta. Tenho de ser fiel ao autor, ao idioma do autor e ao meu. Não basta conhecer apenas o castelhano. É importante conhecer também a cultura e os hábitos que cercam o idioma. O humor de um uruguaio, por exemplo, é totalmente diferente do humor de um caribenho, e assim por diante. Há palavras cujo sentido mudam radicalmente de sentido. Carreta, por exemplo, é doce de leite na Argentina e é genitália feminina no México. Imagine o perigo.
Você pode contar pra gente um pouco sobre o seu processo tradutório? Trato de não ler antes. Começo a traduzir como começo meus contos, escrevendo à mão. Aprendi isso com o mestre de mestres, Juan Carlos Onetti, grande, gigantesco escritor uruguaio. À mão, você escreve muito mais devagar que no teclado. As palavras, então, ganham outro peso. Quando faço uma tradução de livro já lido, trato de fazer um imenso exercício e esquecer tudo. Traduzo, repito, como escrevo contos. Gosto de ir aos poucos e terminar a jornada com a mesma ansiedade pelo que virá depois. Também já disse, e repito aqui, traduzir, para mim, não é você estar numa poltrona de trem vendo a paisagem pela janela. Não, não. É você entrar na paisagem e mostrá-la para quem está na poltrona olhando pela janela. Você é reconhecido como tradutor e amigo pessoal de grandes nomes da literatura latino-americana, como Gabriel Garcia Marques, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Juan Rulfo, entre outros. Você poderia contar pra gente um pouco sobre essa experiência? A vida é feita de acasos. Conheci Eduardo Galeano em março ou abril de 73, recém-chegado a Buenos Aires, onde ele estava criando a Crisis, que foi a mais importante revista cultural latino-americana do seu tempo e insuperável até hoje. A Crisis era um porto onde chegavam enormes transatlânticos, esses que você mencionou e muitos outros. Galeano foi me apresentando e assim surgiu um mundo novo para mim. Claro que eu sabia quem era quem e qual o seu peso, mas tudo se deu com tanta naturalidade, tanta mansidão, que a fama de cada um deles sumiu na luz do sol. Você deve ter diversas histórias e anedotas de trabalho envolvendo algum desses nomes. Você pode contar alguma pra gente? Conto uma, com o Garcia Marques. Quando terminei os 12 contos peregrinos, mandei para ele um fax. Sim, naquele tempo era fax. Com várias dúvidas, palavras que poderiam ter duas leituras opostas, ambas fazendo sentido. Ele respondeu a cada pergunta. Vá ao dicionário, vá ao dicionário. Fiquei furioso e respondi. Gabo, vá à merda. Então ele ligou, dizendo que de todos os que traduziam o que ele escrevia, eu era o único que não tinha o direito de perguntar o que fosse. Com o Galeano, a norma, super rigorosa, era revermos tudo lado a lado. Ele conhecia perfeitamente o português brasileiro, e conforme revisávamos as palavras iam mudando, sempre de acordo com ele ou por iniciativa dele. Por isso, lendo Galeano no português do Brasil e no castelhano original, há tantas diferenças. Qual ou quais obras foram mais desafiadoras no processo de tradução e por quê? Cada tradução é um desafio com características próprias. Pedro Páramo, por exemplo, é um livro curto, 100 e poucas páginas, e deu muitíssimo mais trabalho que outros de 300. Traduzi 3 peças de teatro do grande espanhol Sánchez Finisterra e poemas do argentino Juan Gelman, do chileno Gonzalo Rojas e agora, em 2021, do bispo catalão Pedro Casaldàliga. Não tem como comparar, são desafios únicos. Em algumas entrevistas ou falas suas que eu li ou ouvi, você cita a questão do distanciamento do Brasil em relação aos outros países da América Latina. Como você percebe esse distanciamento e quais as consequências que ele gera para a literatura brasileira? Não só para a literatura, mas para tudo, absolutamente tudo. Das artes, da cultura, à economia e ao meio ambiente. Esse distanciamento tem consequências negativas. O Brasil foi ensinado a viver de costas para a sua realidade. Nossas elites são, além de uma perversão abjeta, negadoras de sua própria identidade. Olham no espelho e se imaginam em Nova York ou Paris, a parte que tem alguma ideia de cultura, ou Miami, a maioria. Durante a pandemia, você iniciou um belo trabalho de conteúdo para o YouTube, com projetos como o Leituras para a Quarentena e também com leituras sobre trechos de livros. Como começou a ideia desse trabalho e como foi esse processo? Minha participação foi apenas aparecer. Todas as ideias e formatos vieram do olhar certeiro, delicado e meticuloso do meu filho Felipe, que faz cinema e vídeos com maestria absoluta. Eu apenas cumpro as suas determinações. Seguindo essa linha de recomendações literárias,
Quais seriam as obras ou autores indispensáveis para quem quer conhecer um pouco sobre a literatura hispânica da América Latina? Para quem quiser conhecer a Hispano-Americana, citaria alguns livros que considero básicos e estão traduzidos no Brasil. Ninguém Escreve a Coronel, de Gabriel Garcia Marques, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar, Eu Supremo, de Augusto Roa Bastos, Conversa na Catedral, de Mário Vargas Llosa, A Morte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, Pássaros na Boca, de Samantha Schembling, A Noiva Escura, de Laura Restrepo, e Impossível Sair da Terra, de Alejandra Costamagna.